E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E me disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E me disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Vamos estar aí meditando neste texto sagrado, que às vezes nós lemos aqui, né, em algumas leituras, né, a gente às vezes faz menção deste texto, mas que vale a pena nós meditarmos e compreendermos um pouquinho sobre este livro e sobre essa passagem. Compreender as histórias dos homens de acordo com a perspectiva bíblica é algo essencial para a vida cristã, para a vida dos homens. Porém, é algo que nós negligenciamos e muito durante a nossa jornada. Porque as Escrituras é algo que deve ser analisado. São as Escrituras que revelam as coisas do passado, as coisas do presente e também as coisas do porvir. O livro de Apocalipse é um livro que se deve ser examinado cuidadosamente, porque contém revelações do futuro. É aquilo que chamamos de escatologia, ou o estudo do futuro, das coisas que hão de vir sobre os homens, sobre essa terra, sobre a igreja de Cristo. É um livro com uma linguagem de uma difícil compreensão. É um livro que possui uma linguagem figurada e que deve ser observado com muita atenção, com estudo minucioso, para não errar nas interpretações dos textos sagrados. Porém, um fato muito interessante que vale a pena nós observarmos: a Bíblia inicia com uma criação, a criação da terra, a criação de tudo que aqui há, porque Deus criou tudo a partir do nada. Porém, as Sagradas Escrituras terminam com uma criação, uma nova terra, um novo lugar, um novo estado, aonde nós viveremos para sempre com o nosso Deus. Inicia com uma criação e termina com uma criação. É algo muito interessante. Se nós pararmos para analisar e ver os conselhos bíblicos, alguns textos sagrados nos dizem que o fim de todas as coisas é muito melhor do que o começo. Se nós pararmos para analisar e seguir essa linha de raciocínio, nós vamos compreender que o fim que nos espera é muito melhor do que isso que nós vivemos aqui hoje. É muito melhor do que quando aceitamos a fé em Cristo Jesus e vivemos o primeiro amor. Enquanto nós começamos na jornada com Cristo, que vivemos o primeiro amor, amamos ao Senhor e vivemos aquela alegria no Espírito, o fim de todas as coisas será muito maior e muito melhor. Algo que nós não podemos sequer pensar, algo que nós não podemos sequer imaginar e muito menos compreender com palavras humanas. É aquilo que está preparado para aqueles que hão de vencer, para aqueles que hão de estar para sempre com o nosso Senhor. Aleluia! João é o apóstolo do amor, o único que não abandonou Cristo na sua crucificação. Esteve ao lado do Senhor em todo o tempo e teve a honra de ver as coisas inefáveis que não foram mostradas para qualquer pessoa. Temos aí o exemplo de apóstolo Paulo, que contemplou as maravilhas dos altos céus, coisas que não é lícito falar aos homens, ele mesmo assim escreve. Mas João também teve a honra e o prazer de poder contemplar coisas inefáveis e escrever e deixar para nós, para alimentar a nossa esperança. João estava na ilha de Patmos quando recebeu as revelações dos céus, quando recebeu as revelações do Todo-Poderoso.
E disse-lhe com uma voz de muitas águas: tudo isso que você vê, escreve num livro, porque através destas palavras nossa fé seria edificada, a esperança no nosso coração se renovaria dia após dia, a esperança de um dia estar com Ele para sempre. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse 21, nós vamos ver que diz respeito a uma nova Jerusalém, uma Jerusalém que descia do céu, uma Jerusalém que é descrita aqui com palavras que querem expressar a beleza daquela cidade, mostrando como seria, dando-nos um vislumbre daquilo que será um dia morar com o Senhor para sempre. No Apocalipse 21, versículo 1, João está dizendo: eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, porque já as primeiras coisas, os primeiros céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. João está descrevendo então uma nova terra que estava descendo dos céus, uma nova Jerusalém. No início Deus criou os céus e a terra. No início Deus criou todas as coisas, lugar onde nós vivemos. Porém essas coisas que nós contemplamos um dia hão de passar, e estaremos com Ele para sempre. Nisso que João está dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra. A Bíblia Sagrada diz que o sistema desse mundo, o mundo jaz no maligno. Satanás exerce influência sobre o planeta. Satanás exerce influência sobre a terra. Isso acontece desde o momento em que houve o pecado de Adão e Eva, porque outrora Deus criou tudo com perfeição, mas com a entrada do pecado, uma maldição foi lançada sobre a terra, e o sistema, o governo foi entregue nas mãos de Satanás. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 17, e logo em seguida Romanos 8, 22. Deus criou todas as coisas com perfeição. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os animais, os seres viventes. Porém, com o pecado, uma maldição foi lançada sobre a terra. Gênesis capítulo 3, versículo de número 17. Deus disse: Adão ele disse: porquanto deste ouvido a voz da sua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o seu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus lançou uma maldição sobre a terra, no caso aqui sentido natural, as coisas naturais. Agora abra sua Bíblia e veja o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 22. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 22. Paulo vai dizer aos romanos as seguintes palavras: porque a criação, versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Se referindo ao planeta, se referindo ao sistema. Essa terra que nós vivemos é uma terra que está amaldiçoada. O sistema desse mundo jaz no maligno. Todavia eu louvo a Deus, porque nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos mais dessa terra. Outrora nós aceitamos a Cristo, nos tornamos cidadãos dos céus, com a esperança de um dia viver com Ele para sempre. Então nós compreendemos que todas essas coisas, essa terra, o sistema,
A natureza está gemendo. É por isso que nós vemos tantas catástrofes. É por isso que nós vemos o planeta se degredindo dia após dia, principalmente com a ação dos homens. Essa terra está infectada por demônios, por toda a força maligna de Satanás. É por isso que nós vemos as coisas do jeito que estão. Mas quando João está dizendo, eu olhei e vi uma nova cidade que descia dos céus. E a antiga terra, o mar já não existe, porque já foram passadas. João está dizendo que tudo isso vai passar. Essa terra será consumida. Os mares serão destruídos. As florestas, tudo passará pelo fogo. Os planetas, as estrelas, os astros celestes serão consumidos pela ira de Deus. Tudo isso porque é uma terra que está infectada com as coisas malignas e com o sistema deste mundo. É muito simples para nós termos uma noção. Se nós temos uma estrutura como essa, e ela está infectada de cupins, ainda que nós dedetizamos e eliminamos todos os cupins, a estrutura está comprometida. Porque foi tanta corrosão por dentro, que já não presta mais. O que nós devemos fazer? Tacar fogo ou jogar fora? Essa terra, esse sistema está infectado pelas coisas malignas e pelo sistema desse mundo. E Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, há de consumir pelo fogo. Mas pastor, isso tem base bíblica? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 10 a seguir. Eu vou pedir para que vocês me acompanhem. Veja só o que está escrito. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. O preço do pecado é muito alto. Não vale a pena ficar aqui para ser consumido no fogo, junto com essa terra, junto com os planetas, junto com os astros. Não vale a pena. Porque o dia do Senhor vem, a ira do Senhor vem, mas para aqueles que são fiéis e andam em santidade, um novo céu e uma nova terra está sendo preparada. Aleluia. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, capítulo 21, veja só o que João está dizendo. Eu vi um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, o mar já não existe. Aí ele diz, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Um novo sistema será implantado. João está dizendo, eu vi uma Jerusalém que descia do céu, mostrando, em primeiro lugar, que a Jerusalém divina, a nova cidade, parte do céu. O verdadeiro tabernáculo de Deus na terra é algo não feito por mãos humanas, mas é algo celestial e divino que nos espera. Está sendo preparada
ataviada como uma esposa para o seu marido. Ou seja, está sendo adornada, está sendo preparada. E eu me lembro do que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 14: eis que eu vou preparar-vos um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Uma nova Jerusalém está sendo preparada, algo que está sendo preparado pelo próprio Cristo para a igreja do Senhor, para aqueles que se manterem fiéis, para aqueles que não serão consumidos pelo fogo e pela ira divina. Algo que está sendo preparada como uma esposa para o seu marido, cheia de adornos para os santos do Senhor. Neste novo sistema, o próprio Deus será tudo em todos. O próprio Deus será tudo em todos. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi nos proporcionar salvação e redenção. Porém, neste tempo em que nós já estamos falando, Jesus já realizou a sua obra, a igreja já foi glorificada. Então, tudo aquilo que estava sujeito a Jesus, Ele sujeitará ao Pai. E o texto lá em Coríntios diz que o próprio Deus será tudo em todos. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Epístola de Paulo, capítulo 15, versículos 22 a seguir. Todos encontraram? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ou seja, foi Cristo quem ressuscitou primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vida, os vivos, serão arrebatados. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, ou seja, tudo está sujeito a Cristo, menos Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Não sei se você pode contemplar isso. Aleluia. Mas veja lá o que diz em Apocalipse. Volta para Apocalipse capítulo 21. Imagine você que nós viveremos em um lugar onde o próprio Deus será tudo em todos. Um lugar novo. Apocalipse 21, versículo 22. Nessa cidade eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e inteiro. Apocalipse 22, versículo de número 5. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e eles reinarão para todo sempre. Não precisaremos de sol, não precisaremos de lua, não precisaremos de energia elétrica, não precisaremos de nada, porque o próprio Deus será tudo em todos, e nós estaremos para sempre adorando. É um estado perfeito, é um estado de santidade para sempre. Glória a Deus, aleluia. Essa é a nossa esperança. Veja Apocalipse
a leitura. No versículo 3 ele disse: eu ouvi uma grande voz, essa voz partia do trono, que dizia: eis aqui o tabernáculo. Tabernáculo, que nós sabemos, estudamos na escola dominical, vem do hebraico mishkan, que significa Deus com o povo, ou lugar de habitação do próprio Deus. O tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Nesse momento, Cristo se sujeitará a todas as coisas àquele que é o Criador de tudo, e nós estaremos com ele para sempre. Veja no versículo 4: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A primeira terra não haverá mais, os mares já não haverão mais, as dores, os sofrimentos, as nossas lutas, as angústias, as forças malignas das trevas, o sofrimento, as doenças, a dor de perder um ente querido, o sofrimento e as lutas já não haverão mais. Nós estaremos para sempre com Ele, vivendo em um lugar onde tudo é perfeito. Isaías capítulo 65, abra sua Bíblia. Vamos lá conferir os textos. Isaías profetizou sobre este momento. Isaías capítulo 65, versículo de número 17 e 16. Diz assim a palavra, 65, versículo 16: de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos, porque eis que eu crio os céus novos, nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão delas. Toda dor, todo sofrimento, tudo isso, nós não nos recordaremos mais. Viveremos em um lugar de paz, viveremos em um lugar de um estado de perfeição com o nosso Deus. Porém, sempre aos poréns, com Deus é assim, não são todos os que estarão com Deus para sempre, porque isso é uma promessa para aqueles que são fiéis, aqueles que perseveram até o fim e não se deixam corromper. Quem ficará de fora? Aqueles que não acharem o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 15: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tudo está anotado diante do nosso Deus. Não pense nós que as nossas atitudes, aquilo que falamos, conforme agimos, Deus finge que não vê ou esquece. Tudo está anotado diante do Eterno. Se você ler Apocalipse, você vai ver no capítulo de número 20, versículo 11: eu vi um grande trono branco, e o que estava sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, no plural, e foram julgados. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que falo, tudo que faço, tudo que penso, tudo conforme eu acho, está anotado.
e todos foram julgados pelos livros, segundo as suas obras. Quem não está no livro da vida será lançado no lago de fogo, e queimará junto com a terra, queimará junto com os anjos e demônios caídos eternamente. É o que a Bíblia chama de a segunda morte. Um novo sistema incorruptível, um novo sistema santo, em que nada poderia corromper esse sistema, existirá no meio do povo de Deus. Um lugar onde não entra pecado, um lugar onde não entra mentira, e nada que possa corromper a santidade do Eterno ou os santos de Deus. Quem ficará de fora? Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde no fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos classificar aqui e ver algumas coisas. Os tímidos, não pense que é aquela pessoa que é tímida, às vezes tem vergonha de falar em público. Não é isso que está dizendo. Os tímidos se referem às pessoas que têm vergonha da sua fé. Por onde andam? Tem vergonha de dizer: eu sou um cristão e sirvo a Jesus Cristo. Os tímidos são aqueles que, quando estão na rodinha de amigos, negam ou não demonstram que são cristãos, mas com suas atitudes negam a Cristo. Estes são os tímidos que não herdarão o reino dos céus. Jesus disse: qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Os tímidos são aqueles que têm vergonha de tomar uma posição diante da nossa fé. Ou seja, se posicionar, servir a Cristo verdadeiramente, dizer: eu sou crente, eu sigo, eu sou feliz porque Jesus Cristo me salvou. Os incrédulos, pessoas que abdicaram a sua fé, pessoas que não creem no poder de Deus, apostataram-se da sua fé, e muito mais do que isso, não obedecem, exercendo a sua fé. Como assim? Abra lá Tito capítulo 1, versículo 16, um pouquinho para trás. Se você voltar folheando, você vai lá ver Tiago, Hebreus, depois de Hebreus, Filemão e Tito. Tito capítulo 1, versículo 16. Acharam? Quem são esses? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda obra. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. São os incrédulos. Pior do que aquele que está lá fora e nunca ouviu falar de Jesus Cristo e não crê em Deus. São esses que dizem: eu conheço a Deus, mas negam com as suas obras. Ficarão de fora os abomináveis. Algumas atitudes que diante do Eterno são abomináveis, como a prostituição e feitiçaria, que era muito citado no Antigo Testamento. Os homicidas. Quem são os homicidas? Aqueles que cometem, que assassinam uma pessoa, não só de forma física, porque às vezes nós assassinamos com palavras. Homicidas ficarão de fora, não somente aquele que está lá fora e tem o título de assassino, mas muitos de nós somos homicidas com palavras, porque a língua fere, a língua mata.
os fornicadores, aqueles que praticam relações sexuais fora do casamento, não é casado ainda, mas passa a mão, fica nos amassos. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus e ficarão de fora. Sendo esses atos consumados ou não, está na classe de pecados sexuais. Quem ficará de fora? Os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Todos estes não herdarão o reino de Deus. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1 a seguir. Diz o texto sagrado: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus de cheiro suave. Mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos, nem torpezes, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós estamos aqui para falar a verdade. Ninguém vos engane com palavras vãs, mas o que salva é a pura palavra de Deus e a doutrina. Porque a Bíblia é muito clara e eu não posso mentir para vocês. Se eu mentisse, eu já não entraria no reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, os efeminados. Efeminados é aqueles homens que têm trejeitos femininos. Você olha e não sabe se ele é homossexual ou se ele é homem. Ele é um efeminado, trejeitos femininos. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Depois, na sua casa, procure o significado da palavra sodomita. Eu não vou entrar em questão porque é pesado e não convém falar em público. Procure no dicionário. O que é um sodomita? Para nós finalizarmos, Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Apocalipse capítulo 22, versículos 10 a seguir. Todos encontraram? É o último capítulo, né, meu bem? Disse-me essas palavras: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo,
faça justiça mais ainda. Quem é santo, seja santificado mais ainda. Eis que cedo eu venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Jesus Cristo breve vem, e o galardão dele está preparado para a sua vida. O galardão do Senhor está preparado para nós, igreja do Senhor. É por isso que ele está dando um alerta. Aquele que está sujo, suje-se mais, se entregue. Mas aqueles que são santos, lavados e remidos, procure a santidade, se santifique mais ainda, porque nós não nos arrependeremos, estaremos com Ele para sempre, aonde Deus será tudo em todos. Glória a Deus, aleluia. E muito mais ainda, classe de pessoas que não entrarão. Apocalipse 22, versículos 10 a 15, tem mais lá em Romanos, capítulo 8, se não me engano, versículo 28, tem uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Todavia, nós estamos dizendo aqui nesse texto sagrado que é no final dos tempos, quando o próprio Deus descer no trono branco para julgar os ímpios. Mas eu louvo a Deus, porque eu consigo olhar aqui pelos olhos da fé e contemplar que nós não vamos ficar para este tempo, mas eu vejo uma igreja que será arrebatada para os céus, receberá o galardão com Cristo para reinar eternamente com Ele, e não passaremos diante do grande juízo eterno, mas junto com Cristo estaremos com o corpo glorificado, aguardando o dia em que, junto com os nossos antepassados que serviram a Cristo, junto com os nossos irmãos que morreram na fé, estaremos para sempre com Ele, o adorando, o exaltando na beleza da santidade do eterno. Esta é a realidade das Sagradas Escrituras. Por isso que o Espírito está clamando às igrejas. É tempo de se converter, é tempo de se arrepender, se posicionar diante dele para viver em santidade, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Jesus quer salvar a sua vida, Jesus quer ter um lar contigo nos céus para sempre, mas nós precisamos nos posicionar pelo poder do Espírito, andando em santidade, obedecendo aos mandamentos, se sujeitando aos mandamentos, para estar com Ele para sempre. Glória a Deus. Quem aqui quer subir para os céus? Quem quer viver com Cristo? A igreja é chamada de santa. Então os santos santifiquem mais ainda. Coloquemos de pé. Eu vi um novo céus e uma nova terra, dizia João, porque as coisas velhas já passaram, tudo se fará novo. Essas coisas não entrarão nos céus, essas pessoas não entrarão, porque lá contém a árvore da vida, lá haverá o nosso Deus Santo, uma igreja santa. Se essas coisas entrassem, toda essa miséria que nós vivemos aqui, viveríamos novamente lá, mas eternamente, dia após dia, dia após dia. O que Deus fez foi conceder mais uma oportunidade para nós, para que nós não vivamos no pecado preso eternamente. Mas a atitude de Deus em tirar o homem do Éden foi a sua graça em ação, para que nós não vivêssemos presos no pecado eternamente, mas tivéssemos uma nova oportunidade, porque Deus sabe o que está sendo preparado. São coisas que a Bíblia diz que dizer aos homens são coisas inefáveis, que não cabem palavras para explicar aos homens. João escreve um pouquinho para nos dar um resplendor do que será naquele grande dia. Mas mente humana alguma, homem algum pode mensurar ou escrever com palavras aquilo que está preparado para a igreja, aquilo que é viver com Deus para sempre. É por isso que Deus cobra a santidade de nós, porque naquele dia será maravilhoso poder estar com Ele para sempre, porque naquele dia será maravilhoso poder contemplar as belezas que o Senhor tem preparado para a sua igreja.
cantar com os anjos e o adorá-lo eternamente, em um corpo glorificado, em um corpo corruptível, ainda que será tangível, ainda que será palpável, ainda que nós possamos contemplar e ver as grandezas, será eterno e santo para sempre. E essa esperança precisa estar viva no nosso coração. Às vezes nós nos preocupamos muito com essa questão do presente, nos preocupamos muito com as coisas deste mundo, e nos esquecemos que somos peregrinos, porque como nós lemos e Pedro escreveu, tudo será consumido pelo fogo, e somente os santos estarão com Deus para sempre. Nós vamos partir para o ato da ceia. Vamos dar uma olhadinha na mão. Nós vamos partir ali o pão. Mas enquanto isso nós vamos orar. Curva a sua cabeça. Soberano Deus, Senhor eterno Pai. É momento, Senhor, de relembrarmos o sacrifício na cruz do Calvário. É momento, Senhor Deus, de nós fazermos uma análise introspectiva. Porque eu pensei que muitos, no geral, nós somos falhos. O pecado sempre está diante de nós, mas nós estamos lutando, Pai, para poder estar com o Senhor para sempre nos céus. A Sua palavra é aquela que nos purifica. Por isso, ó Deus, se existe pecado em meio à igreja, e aqueles, Senhor, que gozam de plena comunhão contigo,